Olá pessoal, novamente. Então vamos lá, vamos resolver então o exemplo 4.6, tá bom? Lá do livro do Alexander do Sádico, que está na página 121. Então aqui no Python, coloquei ele aqui para nós, o enunciado. Use transformação de fontes para determinar V0 no circuito da figura 4.17, que é esse circuito que você está vendo aí, tá? Então nós temos uma resistência de 4 ohms, em paralelo com uma fonte de corrente de 3 amperes, né? Uma resistência de 2, uma de 3, uma de 8, 12 volts. E aqui a gente tem justamente o V0. É aqui que a gente quer encontrar qual que é o valor do nosso V0, tá bom? Então esse daqui é um típico circuito que a gente pode facilmente aí resolver ele utilizando esse conceito de transformação de fontes, né? Então, só para a gente poder entender mais ou menos a ideia, olha só que interessante. Vem comigo. Nesse caso aqui, ó, estou pegando aqui a linha, né? Para ficar mais fácil aqui pra gente. Como eu tenho essa fonte de tensão 12 volts em série com uma resistência de 3, você concorda comigo que aqui, ó, a gente poderia fazer, na verdade, uma conversão de fontes, uma transformação de fontes? Uma fonte de tensão em série com uma resistência pode ser convertida em uma fonte de corrente, né? Em paralelo com essa resistência. A mesma coisa do outro lado ali do meu circuito. Eu tenho uma fonte de corrente que está em paralelo com uma resistência. Olha só que interessante, eu também posso converter, né, essa fonte de corrente em paralelo com resistência em uma fonte de tensão em série com essa resistência, né? E aí depois, vamos redesenhar esse circuito aqui, só para a gente poder entender mais ou menos a ideia. Então, ali, ó, uma coisa bastante importante, né? Se a gente faz essa conversão, essa fonte de tensão resultante, ela vai ter que seguir a mesma orientação da corrente indicada pela nossa fonte de corrente. Então, quer dizer, o equivalente ali desse meu paralelo entre a fonte de corrente de 3 A e 4 ohms seria uma fonte de tensão, ó, que ela teria essa polaridade. Lembra lá? A corrente ela sempre sai do terminal positivo da fonte, né? Então, eu teria isso aqui, ó, no meu circuito ali do lado esquerdo. E uma resistência, né, em série, nesse ponto aqui, ó. Esse ponto que eu estou analisando é justamente esse ponto aqui do meu circuito. A gente poderia chamar ponto A aqui, ó, né? Então seria isso. E aqui, por exemplo, como ponto B, como nó, né? O nosso nó B. Então tá aqui. Ó. Então aqui seria o nosso nó A. E aqui seria o nosso nó B, certo? E olha só, o mais importante é o seguinte, qual que é o valor dessa fonte de tensão? É a aplicação da lei de Ohm, né? Se eu tenho o valor da resistência, que é 4 ohms, se eu tenho o valor da fonte de corrente, que é 3 ampere, 3 vezes 4, né? O que é tensão? É a resistência vezes a corrente, né? Então 3 vezes 4, 12 volts. O valor dessa fonte de tensão aqui, ó, é uma fonte de 12 volts, tá? E uma coisa bastante importante, a resistência não muda. Então essa resistência de 4 ohms aqui, ó, seria a própria resistência que está aqui, ó, nesse novo equivalente, tá? Eu não havia comentado lá no vídeo anterior da transformação de fontes, mas sempre tenha isso em mente, né? A resistência não altera, sempre ela vai ser o mesmo valor, tá? Então nesse caso 4 ohms, e aí só vai alterar ali a questão da fonte de tensão ou a fonte de corrente, tá? Bom, ali nós temos também, ó, um nó C, vamos colocar assim, nó C, vamos identificar as coisas, né, para ficar bem fácil. E aqui continua sendo para nós o nó B, tudo bem? Entre o nó A e o nó C, nós temos a resistência, que nesse caso aqui é uma resistência de 2 ohms, ok? E aqui, ó, eu tenho aquela resistência de 8 ohms. Aqui, ó. Aqui está a nossa resistência de 8 ohms. E lembrando que aqui que eu quero encontrar, né, a minha tensão V0. Vamos deixá-la aqui. Ele vai ser importante para nós daqui a pouco. Bom, e aqui? Eu tenho uma fonte de tensão em série com uma resistência. O que eu posso fazer aqui? Converter em uma fonte de corrente
em paralelo com uma resistência. Igual eu havia comentado no início, né? Qual que é o valor dessa resistência? Vai ser o próprio valor da resistência ali daquele equivalente, que nesse caso então é 3 ohms. E só vou alterar aqui a questão da corrente, né? Nesse caso a fonte de corrente, né? E aí outra questão importante é qual que é o sentido dessa fonte de corrente, da corrente fornecida por essa fonte de corrente. Como eu tenho sinal positivo aqui nesse sentido, né? Eu teria uma corrente sendo fornecida nesse sentido. Então logo eu vou ter uma seta nesse sentido sendo indicada, tá? E qual que é o valor dessa fonte de corrente? É justamente a lei de Ohm, aplicação da lei de Ohm. 12 dividido por 3, né? O que é corrente? É a tensão pela resistência. Então, 12 dividido por 3 vai dar 4 amperes. Olha só que fácil, né? Então, novamente, a resistência não altera quando eu faço essas transformações. O que vai alterar é sempre o quê? A questão das fontes, o valor das fontes. Fonte de tensão, fonte de corrente, tá? Bom, e olha só que bacana agora, né? Uma vez que eu tenho essas duas resistências aqui em série, eu posso somar elas. Fazendo 4, né? Como elas estão em série, eu posso somar. Então, 4 mais 2, 6 ohms. Ok? O que eu posso fazer agora aqui para determinar o meu V0? Vocês concordam comigo, né? Que a tensão de um circuito, por exemplo, com fonte de corrente, né? Fonte de corrente em paralelo com uma resistência. A tensão naqueles terminais é justamente a multiplicação do valor da minha fonte de tensão. Aliás, desculpa. A fonte de tensão, de acordo com a lei de Ohm, né? V é igual a R vezes I, né? Então eu tenho que pegar o valor da resistência e multiplicar pelo valor da corrente. Então, se eu conseguir resumir esse circuito aqui em um circuito com fonte de corrente em paralelo com uma resistência, eu consigo determinar qual que seria, na verdade, aquela tensão V0. Tá? Vamos fazer isso? Então, aqui, ó, se eu continuasse meu circuito, então o que eu teria aqui como equivalente aqui? Ó? Agora eu iria fazer essa transformação, né? Da fonte de 12 volts em série com essa resistência equivalente de 6 ohms. Não é porque está aqui em cima, pessoal, que a gente não pensa, né, nisso aqui como sendo um circuito de fonte de tensão em série com uma resistência, tá? É normal. Continua a mesma ideia. Bom, eu sei que quando eu fizer essa transformação aqui da minha fonte de tensão, uma fonte de corrente, em paralelo com uma resistência, a orientação da minha corrente, como a minha fonte está nesse sentido aqui, ó, ela está injetando uma corrente nesse sentido, né? Então a orientação da minha fonte de corrente vai ser essa. Essa fonte vai estar em paralelo com a nossa resistência de... Quanto que vale aquela resistência? 6 ohms. Então está aqui, ó. Ela continua sendo 6 ohms. O que vai mudar? O valor da fonte, que nesse caso então é corrente. Corrente é tensão por resistência. Tensão 12 dividido pela resistência, que é 6, vai dar 2 amperes, né? Então está aqui, ó, 2 amperes. Bom, essa resistência vai estar em paralelo com a nossa resistência de 8 ohms. Então ela continua aqui pra gente, né? Aqui eu vou ter então a minha resistência de 8 ohms, que é onde a gente quer encontrar, né, o V0. Já eu faço essa marcaçãozinha ali. E aqui nós teríamos também a nossa resistência de 3 ohms. Tá? E agora, falta só acrescentar essa nossa fonte de corrente aqui do circuito, que está nessa orientação, né? Então tá aqui, ó. Desculpe aí pelo desenho mal feito, tá? Mas aqui pelo parte aqui, utilizando o teclado também, acaba sendo um pouquinho mais complicado, né? Bom, nós queremos a tensão V0, que está aqui, né? Então esse aqui é o nosso V0, não esqueçamos, tá? E é igual eu falei para você, se eu consigo resumir isso aqui, por exemplo, num circuito nesse formato aqui, ó, uma fonte de corrente, né? Ah, detalhe, esqueci de colocar ali o valor da fonte de corrente, que é 4 amperes.
Se eu consigo resumir esse meu circuito aqui em uma fonte de corrente em paralelo com resistência, eu consigo determinar qual que seria a tensão V0. Tá? E o bacana é que agora, como eu tenho tudo aqui em paralelo, ó, eu posso fazer, na verdade, algumas simplificações no meu circuito. Como eu tenho essas duas fontes aqui de corrente, uma de 2 amperes e a de 4 amperes em paralelo, eu posso, na verdade, somar, né, algebricamente aqui, vamos dizer assim, o valor dessas fontes e encontrar qual que seria a minha fonte de corrente resultante do circuito. Nesse caso, qual que seria a resultante aqui? Eu tenho 4 amperes do lado direito, né, indo para cima ali, né, e 2 amperes indo para baixo. Resultante, com certeza, vai ser 2 amperes para cima. Então, consequentemente, aqui para mim, ó, eu teria uma fonte de corrente equivalente, orientação aí nesse sentido que eu coloquei no desenho, né, ó, de 2 amperes. Seria resultante entre essas duas fontes de corrente em paralelo. Tá? Eu posso fazer sempre isso quando eu tiver fontes de corrente em paralelo. Tá? E com relação à resistência, olha só que bacana, eu tenho 3 resistências em paralelo, certo? Eu posso utilizar aquela fórmula. 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre 6 mais 1 sobre 8 mais 1 sobre 3. Só não posso esquecer, né, que a resistência equivalente é o inverso disso. Né? E quando eu fizer isso, eu vou obter justamente uma resistência equivalente no meu circuito. E você concorda comigo que a tensão em cima dessa resistência equivalente é justamente a tensão V0? Por que a gente pode afirmar isso? Porque essas resistências estão em paralelo. Não existe nenhuma resistência no meio aqui, né, dessas resistências, dos ramos das resistências. Então, se eu conseguir encontrar o valor da resistência equivalente entre essas 3 resistências, eu consigo determinar o V0, que é pegar esse valor dessa resistência e multiplicar pela corrente total. E aí eu teria aqui, ó, justamente o meu V0. Tá? Então, olha só como esse esquema de transformações de fontes facilitou bastante o nosso raciocínio no circuito. Né? Eu basicamente utilizei, para resolver o exercício inteiro, a transformação de fontes. Uma para a outra, né? Parece que no primeiro momento é um pouco complicado, mas depois que você desenvolve o raciocínio, fica bem fácil de chegar nesses valores. Tá? Então aqui, ó, vou fazer direto. Tá? 1 sobre a resistência equivalente é igual ao quê? A 1 dividido por 6 mais 1 dividido por 8 mais 1 dividido por 3. É aquela formulinha, né, da resistência equivalente. Isso aqui está dando para mim 0,625. Tenho que fazer o inverso disso, né? Porque 1 sobre a resistência equivalente é igual a tudo isso. Né? Então a resistência equivalente vai ser 1 dividido por isso. Está dando uma resistência aqui equivalente de 1,6 ohms. Tá? Então o valor dessa nossa resistência aqui, ó, é justamente 1,6 ohms. Tá? Então o que seria o meu V0 aqui nesse caso? V0 é a multiplicação entre 2 A vezes 1,6 ohms. Não preciso do ohms aqui, né? A gente está querendo encontrar a tensão, então basta fazer a multiplicação. Então 1,6 vezes 2 vai retornar para a gente aí uma tensão de 3,2 volts. Olha só que bacana, tá? Então isso aqui para a gente seria a minha tensão V0 desse circuito. Tudo bem? Então dessa forma aqui para a gente, isso seria o meu V0, que está em cima da resistência de 8 ohms lá no início do circuito, tá? Que nós vimos. Tá? Então perceba que nós fizemos apenas transformações. Onde eu tinha fonte de tensão em série com resistência, eu converti uma fonte de corrente em paralelo com outra resistência, né? com o mesmo valor daquela resistência. Onde eu tinha uma fonte de corrente em paralelo com resistência, eu converti para uma fonte de tensão em série com resistência. E aí fui só manipulando o circuito e cheguei no final aí do circuito equivalente. Tá? Então, esse é um exemplo bem simplificado para a gente poder utilizar esse esquema de transformação de fontes. Mas se você entendeu isso aqui, basicamente você pode sempre utilizar essa mesma ideia para resolver qualquer tipo de circuito, tá bom? Então, a gente finaliza aqui essa primeira parte, né, dos exercícios. E agora a gente volta para a aula para que a gente possa
continuar aí falando dos últimos 2 temas aí dessa nossa aula de hoje, que é o equivalente de TveNAND e de Norton, que é muito baseado nisso aqui que a gente viu agora de transformação de fontes, tá? Daqui a pouco eu volto.